Estamos de novo na nossa pedra de audiência. António Meira é o meu convidado de hoje. O homem que já ficamos a saber nasceu em Vilarinho. Aos 3 anos veio para o Porto. Gaia. Para Gaia. Sim. Como? Porquê? Vim porque o meu pai, nessa altura, era considerado provavelmente o melhor técnico têxtil do país, e a Têxtil de Delfim Ferreira, através do engenheiro Mendes, foi buscá-lo. É uma empresa que trabalhava para essas bandas, e passado, creio que 1 ano ou 2, veio a família toda para cá e ficámos por cá. Quer dizer que começou cedo a aprender a fazer contas? Sim, porque o meu pai também chegou a ter uma empresa, chegou a constituir uma empresa na década de 60, finais de 60. Vilarinho, a origem de António Meira. Nasceu, ainda recorda Vilarinho? Sim, recordo. Ainda há pouco tempo, há poucos anos, fomos lá com a minha mãe, que o meu pai já faleceu, para nos desfazermos da casa onde eu nasci. Santo Tirso, o Conselho de Santo Tirso, é muito mais do que jesuítas, ou não? É. Embora sejam bons, alguns. Os jesuítas, daquilo que eu conheço, são os melhores. Já comi em vários outros locais, e quando passo em Santo Tirso trago sempre os jesuítas. Vou-lhe oferecer, se não me esquecer, sou às vezes um bocado esquecido, quando passar lá vou-lhe trazer uma caixinha para o Ferreira Leite provar. Exatamente. Nomeadamente... São mesmo bons. E aprendi uma técnica há 2 semanas atrás de comer jesuítas, que é parti-los a meio, portanto, parti-los a meio e dobrá-los não é dobrar, pôr a crosta, aquela crosta de creme e de açúcar ao contrário, e eles não partem. Ótimo. Ficamos Não então partem. a conhecer E mais um segredo melhor. de alguém que não esqueceu as raízes de onde é oriundo e revelou aqui um segredo para comermos e saborearmos ainda melhor os jesuítas. Bom, já que estamos em Vila Nova de Gaia, quando agarrou o primeiro emprego? Quando levou a sério o primeiro emprego? Eu nunca trabalhei por conta de outrem. Com licença, o meu pai tinha uma empresa, portanto andei a estudar. Nós somos 7 irmãos vivos, todos estudámos na década de 70. Apesar de tudo, não era uma vida fácil, 7 irmãos. Não era uma vida fácil. Hoje admiro bastante o meu pai, porque na década de 70 ter 7 filhos a estudar era complicado. Haviam 4 famílias na mesma freguesia com 7 filhos. É a mesma freguesia de hoje? Golpilhares? Não, eu quando vim para Gaia fui viver para a Granja São Félix da Marinha. Passado 2 anos ou 3 fui viver para Arcozelo e estive em Arcozelo até casar. Sim. Hoje vivo em Francelos, portanto Golpilhares. E havia 4 famílias naquela freguesia com 7 filhos. Uma delas era o Dr. José Guilherme Aguiar. Curiosamente, são 2 rapazes e 5 mulheres. São 2 homens e 5 mulheres. Tal e qual como a nossa família. Hoje dou valor ao meu pai porque, de facto, foi uma década difícil, depois da Revolução. E mesmo assim ele teve a capacidade e a possibilidade de ter os 7 filhos a estudar. Foi nessa década que me dediquei um pouco à política, ainda jovem. Mas que levou a sério, o que levou nessa década levei a sério. Até a ser candidato independente pelas listas. Não foi aí? Não, desisti da política após a morte de Sá Carneiro. Por motivos, eu creio, agora já não me recordo muito bem, mas na 83, 82, eu estava a criar o meu escritório, que criei em nome individual e só em 2000 é que passei a sociedade. Portanto, que era o escritório de contabilidade. Contabilidade. Nunca trabalhei por conta de outrem, estudei e trabalhei com o meu pai, fiz um estágio na Maia
tirei o bacharelato em contabilidade. Nessa altura não havia licenciaturas ainda em contabilidade. A licenciatura aparece só em 95, na década de 90, no início da década de 90. Foi aí que eu depois tive a licenciatura em contabilidade. Mais tarde, mais recentemente também, fiz uma em gestão e finanças. E já agora, para encerrar este capítulo, falta-me a terceira apresentação da minha tese de mestrado em gestão e finanças também, que era para ser agora em outubro, mas por motivos profissionais tive que adiar isso para o próximo ano. Estou a fazer em conjunto com a minha mulher. Na década de 70 dediquei-me à política, gostava da política naquela altura. Entretanto, rapidamente percebi que não era o caminho que eu devia tomar. Criei então o meu escritório. Após, portanto, 83. Tinha 24, 25 anos. Portanto, digamos, para mim foi o meu primeiro emprego. Embora eu trabalhasse com o meu pai, não considerava aquilo emprego, mas fez-me bem. E fui crescendo. A minha ideia foi sempre a expansão. Aos 33 anos já tinha uma empresa que faturava na altura 6 milhões de euros. Era uma empresa de quê? De distribuição. Distribuição. E saio da política precisamente na data mais ou menos em que crio o meu escritório. Em 1993, não preciso o mês, batem-me à porta para eu encabeçar a lista na altura do CDS à Junta de Freguesia de Arcozelo. Aceitei o repto. Bateu pau a um capitão na altura, não foi? Não, aceitei, foi o Manuel Clemente Quintas, não sei se conhece. Sim. Era outra família que também tinham 7 filhos, dois homens e 5 mulheres também. Não, ao contrário, 5 homens e 2 mulheres. Aliás, ele hoje exerce a profissão de advocacia, o Manuel Clemente Quintas, depois licenciou-se aos 40 e tal anos mais tarde. Ele bate-me à porta com o... agora perdi o nome. Alguém que na hora... Aquele nosso amigo que anda de canadianas. Abel Guedes. O Abel Guedes. Foram os dois que me bateram à porta. Eu aceitei, com determinadas condições, fazer uma campanha decente. O nosso slogan era, ou foi, não somos políticos, somos gestores. Aceitei, com determinadas condições, duplicámos a votação das eleições anteriores. Depois houve para ali umas confusões e eu acabei por abandonar a política precisamente na tomada de posse da Junta. No mesmo dia abandonei a política até hoje. Podia, como outros tiveram, podia ter sucesso na política, mas entendi que quando criei o meu escritório enverdei mais pela parte empresarial do que política. Fiquei mais uma vez desiludido com a política porque gastei dinheiro do meu bolso na campanha eleitoral. Foi uma campanha com algum sucesso porque já tínhamos uma máquina de marketing a funcionar. Colocámos 5 outdoors. Ninguém na Junta de Freguesia colocava outdoors naquela altura. Nós colocámos 5. O vinil foi feito em Espanha, não havia empresas portuguesas a imprimir aquele vinil. E cheguei ao fim, tive pagado no meu bolso quase as contas todas. Mais uma vez, política para mim acabou. Exatamente. E daí a dificuldade que existe em encontrar cidadãos para a política. Quando se diz que a política devia estar mais aberta aos cidadãos e não aos partidos, temos logo um entrave dos custos de ser político. Os privados. A política devia estar... A política só vive para os partidos. Ou vive quase só para os partidos. Isto é notório.
Portanto, Não, eu ainda recentemente estive num jantar onde se comentava a eventualidade de uma candidatura independente a um determinado município e disseram, pá, nós já fizemos contas e em menos de 500 mil euros nós não pomos a candidatura na rua. Com sucesso, com possibilidade de sucesso. Portanto, não é para o cidadão comum. Se for, se for no Conselho de Gaia, acho que se consegue fazer por menos. Não sei. Consegue-se fazer por menos. Depende. Se calhar metade. Com aquele atrevimento com que o Dr. António Meira disse, uma sua candidatura hipotética ao Conselho de Vila Nova de Gaia, certamente não lhe chegariam aos 500 mil euros. Não, eu não sou candidato de política a nada, não. Sou candidato a ter mais uma empresa, a dar mais estágio no meu escritório, a dar mais emprego. Sou candidato, apesar de estar um pouco contra as leis laborais, acho que era isso era um tema que devia estar corrigido já há muitos anos. É um problema que o nosso país também tem, mas fiquei desiludido com a política naquela altura e praticamente não me envolvi em mais política até à atualidade. Mas pegando no seu slogan, não somos políticos, somos gestores. Uma das acusações que se fazem nos últimos anos aos políticos que nos governam é que os governos são demasiado tecnocratas e faltam-lhe políticos. Não existem políticos nos governos e daí a situação do país. Concorda ou não? Não, eu acho que políticos há muitos. Dizem-me que tecnocratas é que há muitos. Por exemplo, se o Ministro das Finanças fosse mais político do que tecnocrata, se calhar o país não estaria com esta asfixia. Eu não concordo muito bem com a sua opinião. Políticos há muitos. O problema está naquilo que envolve a política. Porque criam-se empresas para os políticos, criam-se bancos para os políticos e isto dá mau resultado. Os governos se calhar terão que ser mais tecnocratas porque os políticos não conseguiram controlar a economia do país e, portanto, os próprios políticos tiveram que chamar os tecnocratas, porque eu não conhecia o Ministro das Finanças de lado nenhum, o Ministro da Economia também não o conhecia de lado nenhum, com certeza que a maior parte da população portuguesa também não os conhecia, e, portanto, foram buscar os tecnocratas para tentar corrigir os erros dos políticos. Quando eu digo erros dos políticos, não estou a dizer que todos os políticos erram. Eu acho que em todos os países, incluindo Portugal, temos bons políticos, não é? Mas a maior parte, na minha opinião, é a minha modesta opinião, não servem o país. Mas segundo os estudos de opinião correntes, que valem o que valem, os portugueses já não suportam mais os tecnocratas. Não suportam porque os tecnocratas também não trouxeram grande inovação à governação do país. Mas as oposições, o que sabem fazer é só deitar abaixo aquilo que também já fizeram. E a oposição, toda ela, também não traz soluções. Eu só vejo as pessoas criticarem. Eu costumo dizer aos meus colaboradores, eu gosto de soluções. Tragam-me soluções. Critiquem, mas tragam soluções. Na política deve ser a mesma coisa. Porquê é que o maior partido da oposição não traz soluções? Portanto, eu também condeno esta política, mas independentemente do governo, quem está na oposição, repare, sempre que entra um ministro da Educação, modifica tudo, quer deixar a sua marca. Depois este governo perde eleições, vem outro, tornam a mudar tudo. É assim, os países não devem ser governados desta maneira. Todos os governos passam a vida a legislar. Nós chegamos a profissionais como de direito, como da contabilidade, os toques, por exemplo, têm dificuldade em acompanhar a legislação. Todos os dias saem coisas novas. Quando a governação não devia ser assim. Portanto, não há inovação na governação. Portanto, se há empresas que inovam, se há pessoas que inovam, os governos não inovam nada, sejam eles quais forem. Antes, pelo contrário. São o contrário de António Meira, que continua, conforme já referiu aqui hoje, a apostar na criação de empresas, na criação de postos de trabalho e na formação. É verdade. É.
Eu, por exemplo, porque é que o Governo não reduz o rendimento de inserção social, não reduz o desemprego e não coloca essas pessoas a trabalhar nas empresas? Não faz acordos com as empresas. Em vez de estar a reduzir o tempo de desemprego, que eu também estou de acordo, deviam fazer parcerias com as empresas, ou com a sociedade empresarial, e reduzia o desemprego. Neste momento anda nos 2.000 milhões de euros, creio eu. Se calhar, com estas medidas, o Governo poderia reduzir 1.000 milhões de euros ao desemprego e transferia a restante responsabilidade para as empresas. Eu provavelmente podia ter mais 5 ou 6 colaboradores a trabalhar comigo. O ministro Miguel Relvas, há poucas horas atrás, assinou protocolos com alguns municípios no sentido de incentivar o impulso jovem, uma das medidas tomadas pelo Governo, que não está a atingir os objetivos desejados, ou seja, a criação de novos empregos, novos estágios, etc., não está a ter a adesão esperada. Há quem diga que isso se deve ao facto do Governo ter regras muito rígidas para esses casos. Por exemplo, a grande dificuldade que hoje existe é encontrar empresas que não tenham dívidas ao fisco e à segurança social. É muito difícil. Basta que tenha algumas dívidas para não poder concorrer a esses impulsos. Acha que o Governo segue a linha correta ou que devia estudar caso a caso e abrir exceções para que empresas que não cumpram, por diversos motivos, e há vários motivos, um dos principais motivos é que o Estado não paga tempadamente a horas essas empresas, exatamente, não possam concorrer a essas propostas do Estado. E além disso também aos financiamentos, basta que tenha dívidas ao fisco, os financiamentos, os bancos não cedem. Não cedem. Como é que resolveria? Houve uma empresa que o Estado, o Governo, fez um acordo, a dos Magalhães. Foi um acordo conveniente. Não é? Outros valores se levantaram. Outros valores se levantaram. Mas para a maioria das empresas, uma pequena ou média empresa, esses valores não se levantam. Não se levantam esses valores, nem as condições das leis laborais se alteram. Portanto, ninguém está... Eu concordo que um trabalhador, quando fica no desemprego, porque a empresa fechou, foi à insolvência, teve que reduzir o número de colaboradores, concordo que essa pessoa tem que ter um rendimento, nem que seja por 18 meses, do desemprego, para satisfazer os compromissos que tem. Alimentar os filhos, pagar a casa, pagar a viatura, se a tiver, e se não se puder desfazer dela. Mas esse subsídio não deve ser eterno. E não concordo que as empresas tenham que pagar uma indemnização. A propósito de quê? Se a empresa pagou todos os meses salário a esse trabalhador, porque é que tem que pagar uma indemnização? Ora, nós atrasámos bastante, mesmo relativamente ao nosso país vizinho de Espanha, porque antes de o governo anterior e este governo alterar as leis laborais, Espanha já pagava em média 12 dias por ano, não 30. Portanto, já tem muito, estas leis. É assim, em Portugal foi sempre difícil mexer com as leis laborais. Como é difícil mexer na Constituição, porque é que havemos ter uma Constituição da década de 70 que rege um país em que já passaram 2 gerações? Portanto, eu acho que as gerações mais novas também têm o direito de ver uma Constituição renovada de forma a que melhorem a vida deles. Mas há também quem diga que a Constituição também pode ser vista de acordo com a visão do Tribunal Constitucional, mas é assim, que tanto diz que é preto como diz que é branco. Na Constituição diz que o ensino que é grátis, que a saúde que é grátis. Afinal, é preciso mudar a Constituição, porque isso não está a acontecer. É assim, não querem mudar a Constituição para umas coisas e para outras já não é preciso mudar, então vamos mudar a Constituição. Não é que isso me afete, mas o país rege pela Constituição até que ponto? Quando interessa aos políticos e aos governos. Estamos hoje à conversa com um empresário, mas um empresário com questões sociais, interessado nelas, e que, por isso, a sua vida, para além de empresário, é também uma vida dedicada às causas. Por isso, sei que milita no Rotary Clube de Vila Nova de Gaia, já foi presidente de um clube pequeno,
um arcozelo, portanto, preocupado com a sua terra, mas também não deixa de ter momentos de lazer e figurar, por exemplo, no Clube de Golfe de Beira-Mar. Exato. Como é que um empresário tem tempo para estas coisas, tendo estas empresas todas? Não tenho tempo. Em 93 também me pediram para encabeçar a lista do Sporting Clube de Arcozelo. Encabecei. Quando cheguei lá, fiz algumas alterações à gestão do clube, nomeadamente nos serviços administrativos e na gestão do próprio clube. Portanto, eu fui, após várias presidências, eu fui o primeiro a reduzir salários aos jogadores em 93, ou 92 ou 93. Tive que fazer isso. Entretanto, comecei a minha atividade empresarial começa a crescer precisamente no início da década de 90 e na segunda presidência deixei de acompanhar o clube com a frequência que se calhar devia ter acompanhado e ficou o vice-presidente a gerir o clube. Entretanto, também foi uma experiência para mim saudável. Todas as experiências para mim são saudáveis, mesmo que sejam negativas. E são saudáveis porque nós aprendemos com as experiências negativas. Depois, mais tarde, ingresso no Rotary. Acho que é um clube de serviços. Também já não tem aquela afirmação na sociedade como tinha há 20 ou 30 anos atrás. Inclusive já fiz um trabalho sobre isso, porque as empresas e os próprios governos substituíram este tipo de clubes ou de associações. Mesmo assim, o Rotary tem obra. E quando eu digo obra, não estou a falar de rotundas. Tem uma casa no SOS, patrocinada e financiada na altura em que aquelas casas foram construídas. E, portanto, naquela casa vivem normalmente 8 pessoas. Ou 6 ou 8 pessoas, que são 5 jovens. Em cada casa daquelas que existe no SOS em Francelos Grupilhares, vivem 5 jovens e a pessoa que gere a vida desses 5 jovens, que nós chamamos-lhe a mãe. Há outras entidades que têm lá casas. Essa foi o Rotary de Gaia que a construiu com... E nós sabemos que o Rotary tem uma atividade social muito importante e de solidariedade. Entretanto, não tenho tempo para jogar golfe. Muito bem, mas olha... há cerca de 3 anos quero ver se retomo essa atividade, porque é uma atividade saudável. Mas, e porque o tempo não espera... Eu não posso terminar este programa, dado que é um cidadão interessado e preocupado com o local onde vive, que me diga como é que vê Vila Nova de Gaia hoje e como é que a vai ver amanhã. 60 segundos. Hoje vejo Vila Nova de Gaia melhor do que há 10, 20 anos atrás. É necessário dar um impulso ao interior de Vila Nova de Gaia. Como é que eu irei ver Vila Nova de Gaia no futuro? Com alguma apreensão, irei ver, provavelmente, a paisagem urbanística a degradar-se. Precisamente face ao problema que temos financeiro e económico do país. Luís Filipe Menezes faz bem em ir até ao Porto? Ele é que sabe. Eu não indico candidatos a ninguém. E o Porto é que sabe se o deve eleger ou não. Vamos ver António Meira empenhado numa candidatura ao seu conselho? Não. Se for independente, ainda sou capaz de não ingressar na candidatura, na lista, mas sou capaz de trabalhar para ela. De partidos, não. Ok. Foi um prazer ter estado consigo. Muitos outros temas ficaram por abordar, mas este não é a última pedra da audiência. Vamos ter mais oportunidades de conversar com António Meira e com todos os cidadãos de boa vontade que aqui queiram estar para comigo conversarem e convosco vos transmitir as suas mensagens de vida. Muito obrigado por nos ter feito companhia.